Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é sábado, dia 25 de maio de 2024, e nós vamos dar início à nossa análise semanal. A análise semanal é feita vendo não só o gráfico semanal, que é óbvio o objetivo principal dessa análise, para a próxima semana ou semanas, dos ativos que nós vemos todos os dias, mas nós também aproveitamos para fazer a análise da sexta-feira, o dia de ontem, que aconteceu, e ao invés de a gente fazer na segunda-feira, a gente faz hoje, e na segunda a gente fica aberto só para perguntas e respostas do pessoal através do chat. Tá bem? Aqui na tela temos os nossos simpaticíssimos livrinhos, todos eles disponíveis em clubesdeautores.com.br. A quantidade de conhecimento que tem aqui é muito grande. Levei anos e anos e anos, para falar a verdade, mais de uma década para adquirir esses conhecimentos. E eles foram passados para o papel para vocês poderem ter isso, ler e reler e reler e reler imensa quantidade de vezes. Acreditem, dê uma olhada lá no Clube de Autores, dá uma olhada nos comentários que as pessoas fizeram sobre esses livros, e vocês vão observar que isso aqui pode mudar completamente a sua vida de trader. Completamente para melhor, tá? Se você não tem ainda, mas é caro, é muito difícil, não gosto de ler, você vai ter que superar suas limitações, ou então você não vai conseguir obter o sucesso que você deseja. Vamos então para o mercado. O que o Ibovespa fez ontem? Esse aqui é o Ibovespa no gráfico diário, tá? Ele tem esse canal de baixa aqui, tá? Esse canal de baixa. Tinha tentado superar a região do canal aqui em cima. Junto nessa região também havia aqui uma congestão. Durante essa fase de queda, ele congestionou durante um tempo. A resistência, o topo da congestão, estava mais ou menos nessa região. Testou, não conseguiu ultrapassar. Rebolou, 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 rebolou. Não tinha dado ainda a convicção de que ia voltar para o canal. Mas, uma vez que deu essa convicção, quando perdeu essa região de fundo aqui, pronto, abraço, tchau e benção, e é exatamente o que ele vem fazendo e vem seguindo exatamente aquilo que se espera, com o objetivo de atingir, a priori, o outro lado do canal. É assim que funciona quando você está trabalhando no canal. Sai de um lado, tenta vir o mais próximo possível do outro, sai de um lado, vai para o outro, e assim o cidadão vai trabalhando. Tá? Aqui temos o suporte da média de 200, é essa linha tracejada em preto. Aqui, por acaso, tem outra linha tracejada em preto, mas isso é um canal de desvio padrão e isso aqui é a média de 200. Ela vai ser um suporte. Também, junto com ela, está uma região de suporte dada por esses dois fundos aqui atrás. Portanto, então, nessa região aqui, assim, ó, vai ser difícil ultrapassar. E é possível que o mercado dê pelo menos uma parada, uma rateada aqui razoável e, eventualmente, nem chegue a atingir o fundo da congestão não, desculpa, do canal, como seria o objetivo principal, já que o canal funciona desse jeito. Porém, não dá para contar com isso. A pessoa tem que pensar, ó, vai seguir e o objetivo é seguir até lá embaixo. Obviamente, quem já está vendido tem mais é que fazer a defesa do seu lucro, começar a aproximar stops, tal, se aproximar, começar a pensar em defender essa posição, porque chegando por aqui vai ser difícil ultrapassar, deve dar pelo menos uma rateada, e muitas vezes nessa rateada dá uma movimentação de alta, o cara fala, ih, pronto, acabou tudo. Faz uma coisa como essa aqui, ó, por exemplo, aqui, e aí o cara perde grande parte do seu lucro à toa. Então, hora de defender o seu lucro. Do ponto de vista semanal, a coisa é bem mais fácil. Como sempre, o gráfico semanal ele é sempre mais fácil. O dia que vocês realmente caírem na real e virem que é através do gráfico semanal que a vida fica fácil para o trader, que o trabalho de position de longo prazo ele é 1000 vezes mais fácil do que quem trabalha para swing trade. E 1 bilhão de vezes mais fácil do que quem trabalha day trade, vocês vão ser pessoas mais felizes. Eu ensino nesses dois cursos aqui como você poderá pegar a prática, a manha, ganhar tempo para poder eventualmente falar assim, mas eu não tenho muito capital para operar a longo prazo e tal. É aqui você vai poder aprender nesses cursos como fazer isso, não como operar position, mas como ganhar tempo para poder operar position. Se você não sabe sobre o que esses cursos falam, vai no link que tem aqui na descrição, clica no link e tem um vídeo de apresentação. Esse vídeo vai explicar bem melhor o que esses cursos falam, mas eu garanto para vocês que eles vão mudar a sua vida. Então, aqui no semanal é muito mais fácil, você vê nitidamente o canal, vê a tentativa de superação do canal, chega aqui em cima, faz um candle de indecisão, perde a mínima, venda. Aqui não tem absolutamente nada impedindo a continuidade da queda do movimento. Isso aqui é um candle violento de baixa, tá? Isso aqui é um candle que você não pode desrespeitar. Uh, não temos aqui propriamente um gancho na média, porque a média estava muito retinha. Ele mal se afastou aqui
Poderia pensar num gancho na média aqui, mas não seria o meu gancho ideal. Mas havia aqui um setup potencial para poder fazer. De qualquer forma, independente do gancho na média, existem outros setups de média de 20 que foram acionados, e foram acionados inclusive na semana anterior. Foi acionado aqui, ó, certo? Já tinha sido acionado e aí deu um susto no cara, mas depois, continuidade do movimento de baixa, semanal do índice Bovespa indica claramente uma tendência de baixa. Isso aqui é um candle de ignição baixista dentro de um canal de baixa. Ah, cara, sinceramente, tem tudo para isso aqui vir buscar o outro lado do canal, ou até mesmo essa região, que é uma resistência dada pelo topo daquela congestão lá, há muito tempo que foi nessa congestão, esse tempo todo aqui. Lá atrás era só uma projeção para poder ver onde ela estava. Aqui é a congestão, mas durou muito tempo. Você observa isso aqui, ó, em semanas, isso aqui dura, são quase 2 anos completos. Então tem tudo para esse troço aqui cair e vir pelo menos testar isso aqui. Se voltar para dentro dessa congestão, cara, aí é abraço, tchau e bênção. É para vir buscar aqui embaixo nos 101 mil pontos. Portanto, o cenário de médio prazo, não é de longo prazo, mas de médio prazo para o índice futuro, não é dos melhores. Até aqui no curto prazo, deve vir buscar essa zona de suporte aqui, que agora é suporte, né? E caso entre, como a gente fala, o canal perpetua-se. Caso entre para cá, é abraço, tchau e benção, e a coisa fica mesmo muito feia. O Small Caps também vinha fazendo uma movimentação ruim, só que no caso dos Small Caps, nós tínhamos aqui no gráfico diário uma linha de tendência de alta. Já era possível ser traçado, porque nós tínhamos fundos mais ou menos do mesmo nível, depois fundos mais altos, né? Então dava para traçar aqui um canal de tendência de alta para terminar com essa tendência de baixa e fazer aqui uma tendência de alta. Só que, infelizmente, não se sustentou. Claro, o índice geral não foi bem, as notícias econômicas não estão assim das melhores. Tem o problema do Rio Grande do Sul, que vai impactar toda a federação. Podem ter certeza que isso vai gerar grandes problemas econômicos para o país como um todo. E aí tem um candle de ignição baixista aqui, violento, tá? Sem dúvida nenhuma. Chegou na zona de suporte, que é dada por essa linhazinha aqui. Não dava para fazer venda aqui nessa região, por quê? Porque é muito próximo da zona de suporte. Mas uma vez perdida, não só o suporte, porque o suporte já foi perdido ontem. Isso aqui é um inside bar, tá? Então a gente ignora em termos disso. Fechou abaixo? Fechou. Perdeu o suporte? Perdeu. Mas isso sendo um inside bar, você ignora essa barra. Tem que perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo, aí você pensa, seria possível o cara pensar em operar vendido. E sendo o small cap o ativo que está dentro dessa enorme congestão, já também de um longo tempo, observa que isso aqui tem muito tempo, tá? A perda dessa região tem tudo para trazer o ativo aqui embaixo, tá? Lá em 1900 e tantos pontos, porque foi o último fundo, mas o alvo mesmo do movimento vai ser o fundo da congestão lá embaixo, 1800 e não sei quantos pontos. Tá? Portanto, a perda disso aqui vai ser um sinal muito ruim para quem está comprado no ativo e um sinal maravilhoso para quem sabe vender. Se você não sabe vender, ó, você deveria aprender a operar vendido, porque há fases de mercado em que operar vendido dá muito dinheiro. Não existe só comprar no mercado, existe também vender no mercado. E aí você pode aprender isso através desse livro e ganhar tempo para poder praticar isso sem risco financeiro, né, com o conteúdo desse curso aqui. Tudo aí ao alcance de vocês. Portanto, no diário, isso aqui tem tudo para continuar o movimento de queda. Vamos ver o semanal desse negócio, que aí fica até mais simples. Você observa que no semanal ele tentou superar o topo da congestão. Observe que a congestão está aqui muito claramente desenhada. Não só tinha congestão, como tinha a média de 200, que é essa linha preta tracejada aqui. Tentou ultrapassar a congestão e a média, não conseguiu. Tentou chegar lá na média, não conseguiu. Tentou ultrapassar, não conseguiu. Tentou ultrapassar a congestão e a média e não conseguiu. E desde então vem montando uma movimentação de topos descendentes, de fundos descendentes. Isso é uma tendência de baixa. Dentro de congestão, a gente não pensa como tendências de baixa, porque é uma congestão. Mas se você olhar muito no curto prazo, tem todo o sinal para uma tendência de baixa. É uma congestão, topo de congestão, o cara queria vender, permanecer vendido até chegar aqui embaixo. Tá? Vai ter uma potencial parada aqui, mas o alvo final do negócio é aqui embaixo. Certo? Portanto, a perda dessa zona aqui, dessas mínimas, faz com que o cara comece a pensar no semanal, né? Essas mínimas vão precisar ser perdidas. O cara vai olhar e falar assim: se perder essas mínimas aqui, eu quero vender. Portanto, não é bem na perda da mínima dessa semana, mas dessas aqui, pelo semanal,
ficará mais clara a venda, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o cenário é vendedor, topos e fundos descendentes, chegou no topo da congestão, quer buscar o fundo. O WSP FUT, que tinha no diário um candle de exaustão aqui, durante essa subida muito forte, zona de topo anterior, topo histórico do nosso WSP FUT aqui no Brasil, uh, chegou aqui, fez um candle de exaustão, nós mencionamos isso várias vezes durante a semana, quando aconteceu, né, e depois nos outros dias. Então, exaustão não quer dizer que o movimento acabe de imediato. Ele continua um pouco, igual um trem. Conforme vai parando, ele não para de instantaneamente. Você aperta o botão para parar o trem e o trem simplesmente para. E todo mundo sai voando pelo trem lá pela frente. Claro que não. Ele vai parando, igual um ônibus, né? Vai parando e é exatamente o que acontece aqui. Ele foi parando, fez esse brutal candle aqui, com um brutal volume. Tá? Isso aqui é um sinal muito importante de movimento de correção. Tá? Isso aqui é sinal de tendência de baixa? Claro que não, tá? Um candle não faz isso. Mas esse candle aqui, ele é aquele tipo, assim, zona de resistência. Esse tipo de volume. Esse candle aqui, isso faz uma sinalização violenta de acabou, tá? Acabou a conversa. Ontem foi um inside bar, portanto esse candle está aqui, ele é ignorado. Ele traz uma oportunidade para quem não conseguiu operar vendido durante essa fase. A perda da mínima do candle poderia ser operação. Tá? Mas o inside bar se opera na direção do movimento anterior. O movimento anterior é de subida, portanto, para quem estava aqui todo contente, tem um inside bar, perder aqui, eu posso operar vendido? Não, porque o movimento anterior é de subida. Independente desse candle ser muito forte de descida, você não opera isso aqui inside bar vendido. Pelo contrário, vai operar inside bar se romper aqui a máxima, o cara pensa assim, agora eu posso operar comprado, porque o movimento anterior é de compra, o cara supera isso aqui, ele não precisa esperar superar lá em cima, tem o modelo de inside bar, se você opera esse modelo, se você já testou esse modelo no WSP Foot, então você poderia operar aqui, o stop seria do outro lado, mas isso aqui eu não recomendo enfaticamente que seja feito desse jeito, porque isso ignora a volatilidade recente do papel, de qualquer forma é o modelo, e portanto sendo um modelo as pessoas podem operá-lo, uh, de todas as formas, então, tem possibilidade na superação do inside bar de movimento de compra. Movimento de venda, só se perder essa mínima aqui. Minha experiência me diz que, muito frequentemente, depois de um candle como esse, acontecem 2 ou 3 candles que, não sendo inside bars deste, mas deste, então fica fazendo um movimento mais ou menos assim. Ou melhor, fica fazendo uma coisa mais ou menos assim, aproveitando que está tudo sendo desenhado em preto, fica fazendo assim. Aí faz um outro candle de alta ali, branco, aqui assim. Não dá para aparecer direito porque, né, o fundo não ajuda. Mas tem um candle aqui de alta, aí faz um outrozinho candle. Quer dizer, fica durante alguns dias rodopiando dentro desse candle, antes de efetivamente perder. Isso é um padrão muito comum. Não é obrigatório, mas é um padrão muito comum, tá, de acontecer. Então, eu esperaria alguma coisa mais ou menos nesse sentido para os próximos dias, dado que aquele padrão do passado é o que a gente projeta para o futuro. Mas, de qualquer forma, a perda era mínima aqui, vai pensar o cara seriamente pensar em operar vendido. Seriamente pensar em operar vendido, dado o padrão do candle e o que aconteceu aqui, tá? Em zona de resistência. E na superação aqui, máxima. Se você for um cara muito mais conservador, você espera superar a máxima lá em cima, e aí sim, aí é a continuação do movimento, nitidamente do movimento de alta, e aí fica o cara muito mais seguro para operar lá. Aqui é um padrão específico de operação de inside bar. O semanal é, como sempre, muito mais fácil. Observa que tem uma movimentação de alta. Começou em outubro do ano passado, violentamente, vem subindo, 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 subindo. Teve aqui uma fase de correção, tal, subiu, corrigiu forte até a média de 20. Se você olhar isso aqui, ó, vamos fazer aqui uma técnica de Fibonacci para as pessoas que são fãs de Fibonacci. Você vai observar que aqui corrigiu, e essa correção deu mais ou menos 38, alguma coisa por cento. Eu não tenho esses números porque eu não uso esses números, mas eu vou botar aqui para vocês 38,2 para incluir e aplicar. É, meu Deus. É 100 menos 38,2 dá 70. Espera aí, que tem que botar aqui. Pronto. Era óbvio que era 61,8 e eu ainda tinha que fazer conta, né? Bicho burro. Ai, meu Deus do céu, que tristeza. Mas em suma, observa que essa correção
ela não corrigiu nem 38%. Assim, para quem usa Fibonacci, tá? Eu não sou um cara que usa Fibonacci, tanto que os números não estão ali. Eu não uso Fibonacci dessa forma, tal. Já testei, já olhei e tal, mas não tem como testar isso de forma objetiva, portanto eu não uso. Mas isso não quer dizer que não funcione, tá? Não, eu não uso, mas muita gente usa, imensa gente usa. E aí tá aqui é disponível para vocês verem. Quando uma correção faz isso aqui e não chega nem no 61,8%, tá? Ou seja, a correção foi curta, isso aqui geralmente faz uma movimentação que vai para romper lá em cima. Portanto, do ponto de vista semanal, a correção foi curta, veio só até a média, não chegou nem na retração de 61,8%, ou seja, corrigiu menos de 38% dessa movimentação toda aqui. Tem tudo para isso aqui continuar uma pernada enorme de alta para cima. Nós não temos aqui no semanal nenhum sinal de reversão. Esse é um candle de indecisão, sim, tem volume, mas é um candle de indecisão. Está numa zona de resistência, portanto é normal que haja indecisão. Observe que houve a correção, o movimento foi em V, veio e voltou muito rapidamente, de forma que faça um V aqui. Esses movimentos não são tão comuns no mercado, mas aqui foi e é sempre uma indicação de força compradora, nesse caso, né, por causa do V. Tem a indecisão, a superação da máxima ali, é a continuação do movimento de compra e de alta para o troço. Você pode também contar esse negócio aqui como com ondas, tal, mas aí já é muito mais complicado esse negócio de onda de Elliott, não, sinceramente. Também é outra coisa que muita gente usa, eu não tenho nada contra que o cara use, só não dá para testar, é muito subjetivo e, portanto, eu sempre evito a utilização disso. Temos então o dólar, que vinha fazendo. Aqui tem muita linha, tá? Deixa eu tirar aqui essa cacetada de linha. Mas ele vinha numa congestão lateralizada aqui, ó, um tempão. Dura muito tempo isso, vários meses. E aí, graças à velocidade dos nossos governantes, que só falam asneiro, traçam metas e eles mesmos descumprem as metas que eles criaram, é uma coisa impressionante. É igual aquela, né? Não tem a meta, mas aí quando atingir a meta, dobre a meta. Sabe aquela estupidez? Pois é, agora eles fazem de uma outra forma. Eles falam assim, não tem a meta, mas quando tiver a meta, você não cumpre a meta e depois você fala mal da meta que você mesmo criou. Porra, faz piada. Em suma, é o que é. Né? E não são só esses, não, são todos. Tá? A política é tudo a mesma coisa, eles são todos iguais, fazem tudo a mesma coisa, seja de qual espectro for. É esquerda, direita, é centro, de cabeça para baixo, de cima, tal. E todos eles são a mesma coisa. Eles falam asneira atrás de asneira toda a vida. Político é o Midas ao contrário, onde encosta o dedo, ao invés de transformar em ouro, transforma em bosta. E, infelizmente, eles existem. Né? Aquele negócio. Ruim com eles, pior sem eles. Eles existem e fazem esse tipo de asneira. Isso aqui é tudo justamente essa gente falando que não vai cumprir as metas que eles mesmos traçaram. O dólar saiu da sua zona de congestão, arrebentou para cima com muita violência, tinha tudo para arrebentar, foi até um certo patamar. Aqui em cima vocês vão ver que tem uma zona de. Conforme eu volte as linhas de volta, tinha a máxima do contrato anterior, tinha aqui a máxima já foi traçada lá, mas tinha aqui uma zona de resistência do mensal, que ele passou igual uma manteiga, uma faca quente de manteiga, né? Passou direto. Tal, voltou para testar o canal, que já era possível ser traçado aqui, voltou, fez esse movimento, a gente acreditava numa forte movimentação de alta para testar novamente aquele nível, deu uma rabeira, veio, né? Aqui deu uma rasteira em todo mundo, veio para testar a média de 200, testou duas vezes a base do canal, subiu, gap, esse gap aqui não foi fechado, e nós mencionamos isso várias vezes ao longo dos últimos dias. Este gap não foi fechado, isso não é um fechamento de gap. Portanto, o gap não foi fechado, gap é suporte. Tá? Nesse caso aqui, o gap é um suporte, o movimento era para baixo. Então, ele foi o suporte, fez exatamente o que era esperado do gap. Tentativas de fechamento do gap não conseguiram fechar. Fez aqui um hole in the wall, que é um setup específico em que pula essas duas médias aqui com um gap. E o hole in the wall ele tem como alvo as próximas resistências, no caso, né, como é de subida, as próximas resistências mais importantes. A primeira delas é a Petax, essa linha verde. Essa aqui é a Petax mensal, ela é a resistência importante. Ah, mas e o canal? O canal ignora o canal. Pensa na Petax. Tá? Então, a Petax é a primeira resistência importante da história. Poderá ser ela o alvo? Poderá. Mas, dado que isso aqui é um movimento curto para o que usualmente um Roll in the Wall faz, não é nada improvável que isso venha buscar novamente aquela resistência do gráfico mensal lá em cima, em 5.245.
certo? Portanto, embora aqui já esteja próximo da Petax e fica mesmo difícil o cara fazer uma compra, porque, afinal de contas, temos um alvo primário justamente aqui. Se isso aqui for superado, o cara pode pensar seriamente naquilo lá em cima. Tá? No semanal, a coisa é também mais simples, como sempre. Tá? Já dava para traçar. Vinha aqui, ó. Isso aqui foi uma outra besteira. Deixa eu tirar essas linhas todas. Uma outra besteira que o povo falou, mesmo nível de besteira que o povo vinha falando aqui, falaram aqui. Mesmo nível, tá? Mesmo tipo de bobagem. E aí falaram aqui de novo. Por simetria, nós traçamos isso aqui em outras vezes, o seguinte. Isso aqui foi notícia de que tem meta e não vamos cumprir meta. Aqui é notícia de tem meta e não vamos cumprir meta. Portanto, dá para traçar por simetria uma possibilidade de movimentação para cá igual aqui. Mas isso não tem a ver com análise gráfica, com análise do candle, das médias. Tem a ver com simetria de... Ih, rapaz. Tem a ver com simetria. Tá, porque tá aqui. Tem a ver com simetria, tá bem? E aí, por simetria, a gente poderia pensar como isso fez esse movimento e esse movimento no espaço e no tempo. Aqui nós poderíamos pensar mais ou menos a mesma coisa, fazendo isso e isso, mais ou menos no mesmo espaço e no mesmo tempo. Aí você pega isso aqui e projeta para cá no tempo. Isso aqui é o tempo. E você tem, aqui não está exatamente igual, mas está muito próximo, e você teria, por simetria, o que seria esperado para o dólar fazer, baseado no fato de que a notícia foi do mesmo tipo e a reação do mercado poderia ser a mesma. Tá? Portanto, essa é uma forma de ver a coisa, é possível ver assim, portanto, vendo desse jeito, nós esperamos que o dólar, mesmo se sacudindo, ele vai sacudir, rebolar, ficar tristinho aqui, mas vai vir buscar de novo a zona de fundo. Mas por análise técnica clássica, aí só análise de gráfico, só gráfico, não tem mais nada para a gente discutir aqui, só gráfico. Você olha isso e observa que aqui tem, vamos voltar com os desenhos, um canal de alta que foi traçado, esse canal foi rompido, voltou para o canal, está traçando o canal aqui, e aí fundo de canal o cara compra, topo vende, fundo compra, topo vende, e aí ele tem tudo para ir fazendo essa movimentação de alta ad eternum aí até perder a linha de tendência de alta, que é essa linha aqui de baixo. A de cima não é importante, a de baixo é, portanto, essa aqui de baixo é que interessa, não pode perdê-la. Enquanto não perder, o troço está andando aqui dentro, tá muito bonitinho. Tá? Tem aqui a Petax mensal, novamente é uma resistência, essa linha verde. Depois a próxima resistência lá em cima, mas se for respeitar o canal, como é o que a gente espera aqui dentro do semanal, ele deverá fazer uma correção, nem que seja lateralizada aqui, depois fazer a movimentação de alta e assim, tal. Então, pelo semanal, a visão é bastante diferente daquela visão que nós temos no diário. Petro, a lindona, tá? Deixa eu voltar com o gráfico para uma forma que vocês usualmente veem, que é esta. Teve o gap aqui violento por conta de notícia, né? Na parte da mudança de presidente, mudança de diretorias, mudança de tudo, tal, uma forte intervenção do governo na estatal, já tinha dado esse resultado anteriormente, voltaram a fazer, aqui foi porque disseram que não iam pagar dividendos, aqui é porque mudaram mesmo lá o cara, tiraram o cara e botaram lá outra senhora, muito amiga, sabe aquela pessoa que falou do negócio da meta? Tem a meta, não tem a meta, e quando não tiver meta você dobra a meta, sabe essa pessoa? Pois é, muito amiga dela. Pois bem, botaram lá essa senhora na presidência da Petrobras e agora nós temos o cenário fortemente baixista, né? Independente de você gostar ou não gostar da empresa, tal, como eu gosto muito, mas o cenário é fortemente baixista. Aqui a tendência é fazer uma movimentação lateralizada, como foi depois de um forte movimento, e está aqui não tão lateralizado quanto eu gostaria, isso aqui era de se esperar mais, está começando a fazer um padrão de pivô de baixa, né? Não tínhamos aqui ainda um pivô, mas agora poderíamos ter. Observe que nós temos topo lá em cima, fundo, potencial para um topo mais baixo, a perda dessa região aqui embaixo, aqui, cadê? Deixa eu tirar isso da frente. A perda dessa região aqui pode dar ensejo à venda. Então, se perder essa região, tem tudo para ser um processo vendedor. Já vinha um processo, é nitidamente um processo vendedor, mas eu esperava aqui um tempo maior de lateralização antes da continuidade do movimento para baixo. Se esse gap aqui um dia vai fechar, vai, eu tenho certeza que vai fechar, mas não vai ser no curto prazo. Tá? Inclusive, alguém perguntou assim: todo gap fecha? Não.
Não, você vai ter gaps que nunca fecham, certo? Então, não é todo gap fecha, isso é uma falácia do mercado, tá? Gaps muito frequentemente fecham, mas não são todos, tá? Então, cuidado com essa ideia de que todos fecham, porque isso não é verdade. Então, eu até acho que a Petro volta a se valorizar em algum momento, no futuro vai fechar isso, mas assim como eu também não achava que seria no curto prazo, e foi aqui, quer dizer, me desmentiu, pode vir a fechar aqui também no curto prazo, mas não acredito tampouco que seja no curto prazo, mas lá para o médio e longo prazo, acredito que isso volte a essa região aqui, dado que a empresa é sólida, a empresa é boa, desde que eles não voltem a destruí-la, como tentaram, tem tudo para voltar a fazer isso aqui. De qualquer forma, potencial aqui, se perder isso, é fechamento fechamento não, é acionamento de um pivô de baixa e tchau e benção, seria venda, tá? Quem ainda não está vendido. Por outro lado, tem alguma compra aqui? Não, não tem nada indicando compra. O máximo que o cara poderia fazer é pensar em comprar suporte, isso aqui é uma zona de suporte, para tentar trazer até a média, mas é um trade bastante arriscado. Observe que movimentação baixista com força aqui é muito grande, tá? Os volumes estão muito baixinhos, o pessoal está mesmo evitando aqui fazer qualquer tipo de operação, esperando uma resolução do que vai acontecer com a empresa com o assumir da nova diretoria e direção e presidência e o cacete a quatro. Do ponto de vista semanal, nós temos o quadro bastante diferente. Tá? Nós temos aqui uma tendência nítida, clara e de alta, violenta. Aqui faz o mesmo princípio que eu falei para o WSP Foot. Vai, corrige pouco dentro dessa pernada. Observa o que é essa correção, é muito pouco. Tá? Volta a subir, novamente um candle muito forte, matou quase 4 semanas de subida, quase um mês de subida. Essa aqui é a tal notícia lá da troca de presidência, um brutal volume, mas isso aqui ainda não interrompe a tendência de alta aqui. Tá? Observa que o topo anterior está ali, o fundo anterior está aqui, perdeu o topo anterior? Perdeu, mas basicamente mal tinha conseguido superá-lo, mas perdeu. Mas não perdeu o fundo anterior, portanto isso aqui não tem ainda tendência de baixa, no semanal não. Tá? Tem o que nós temos, são dois fechamentos abaixo da média de 20, um com muito volume, o outro já sem volume praticamente nenhum. Isso aqui funciona como um inside bar, não é tecnicamente falando um inside bar, porque tem um ticker abaixo, mas funciona basicamente como um inside bar. Quem pensar em operar vendido pelo inside bar está equivocado, porque o movimento anterior é de alta, portanto não tem venda por esse inside bar. Tá? Não é um acionamento de venda. Ah, perdeu o inside bar, então é venda. Não, não é, porque isso aqui não funciona. Existe um outro setup, tá? Chamado Pablito, é um setup lá que foi renomeado no Brasil pelo Ogro como Pablito. E sim, pelo Pablito, sim. Isso aqui é um candle de ignição baixista. Tá? Este aqui, não há dúvida, é um candle de ignição baixista. Depois de um candle de ignição, quando forma um candle parecido com esse, existe o tal Pablito. Se vocês quiserem entender como é o Pablito, vocês procurem no canal do Ogro, por esse nome mesmo, Pablito. Tá? E vocês vão encontrar lá, deve ter descrição, ele tem 1 milhão de vídeos que ele fala sobre isso. Sugiro que vocês deem uma olhada. E aí sim, pelo Pablito tem possibilidade de venda, mas é uma outra forma de ver o mercado, outra forma de pensar, um setup específico. Não tem a ver com tendência. Por tendência, isso aqui ainda não tem nenhum tipo de movimentação específico para a gente pensar em operar vendido. Pelo contrário, chegando nessa região, o cara quer pensar até em comprar. Por quê? Porque é a região do fundo do movimento anterior, né? Fundo da correção anterior. O que muitas vezes acontece nesse cenário, também aí vem experiência, não necessariamente análise gráfica, é que depois de movimentos fortes como esse, o ativo tende a dar uma congestionada durante um certo prazo. Tá? Ao invés de ele assumir isso aqui, cair lá para baixo, ele fica andando aqui assim um tempão, tal, antes de resolver o que vai fazer. Tá? Mas isso aí é experiência, não é análise gráfica. Tá? Não tem a ver com. Graficamente falando, isso aqui tem uns dois fechamentos abaixo da média de 20, não temos tendência de baixa, suporte está aqui. Para isso, um candle é de ignição baixista, então é possível vir buscar essa movimentação aqui, mas já contando com toque aqui, toque lá, potencial congestão, o cara vir trazer até aqui, mas não temos tendência de baixa. Continuamos com tendência de alta e chegando nessa região, o cara quer pensar em comprar, porque a tendência no semanal é de alta e continua de alta. Se perder esta região, aí sim, acaba a tendência de alta ou se formar aqui um pivô de baixa, coisa que nós não temos. Vale que tem, depois de muito tempo, tentando ultrapassar a média de 200, ficou aqui milhões de anos,
tentando passar, não passou, tal. Tem aqui uma linha de resistência, tinha aqui um triângulo ascendente, nós traçamos isso ao longo da semana. Se você quiser ver isso, você pega aí o vídeo, nosso vídeo durante a semana, tem todos os minutinhos. Se você quiser, eu queria ver Vale. Você vai lá e tem todos os minutinhos, você só clica naquele ponto em Vale e vai direto para o vídeo. Tá? A Lili tem um trabalhão de fazer isso todos os dias, as pessoas muitas vezes não sabem. Você pode ver cada um dos ativos individualmente, só você clicar neles. Além disso, eu publico de tarde os resumos dos troços, você pode ver só aquela parte que te interessa. Então, o canal tem muitas facilidades para quem quiser assistir. Então, tinha uma zona de resistência aqui que foi rompida, tinha média 200, demoraram para passar. Tinha uma zona de resistência nessa zona aqui assim, que rompeu, voltou para testar, não fechou abaixo da zona de resistência. A zona de resistência é dada por aqueles fechamentos aqui atrás, ó. Portanto, não perdeu a zona que era resistência, virou suporte, e agora está rebolando aqui nessa região. Inclusive, ontem deu acionamento de compra. Por quê? Porque rompe, volta para testar, isso aqui ainda é o teste, superação de uma máxima, está aqui a superação de uma máxima, e aí dá ensejo para o cara comprar. Muita gente deve ter comprado aqui, eu teria comprado facilmente aqui. Certo? Portanto, a movimentação continua de alta, é um canal de alta. Toda essa região aqui de fundo de canal de alta sempre vai dar a ideia do cara pensar em comprar, porque o canal é de alta. Até perder isso aqui, o cara está com um pensamento comprador. É óbvio que a Vale, sendo um componente importante do índice, e o índice está caindo fortemente, é muito difícil ela conseguir sustentar um movimento de alta, mas, independentemente disso, a gente tem que ficar atento para movimentações de alta, certo? No diário, é isso que nós temos. E antes de continuar para o semanal de Vale, temos aqui carteira de dividendos. Quer parar de ter que se preocupar com o futuro? Sério mesmo, quer parar de, essa ação sobe, a ação desce aqui. Cara, quer parar de ter que se preocupar com isso? Estude carteira de dividendos, carteira previdenciária. Como ter uma renda extra para viver tranquilamente no futuro. Nesse curso aqui, a gente vai mostrar para vocês uma série de temas. São cerca de 20 horas de aula. Tem tudo isso aqui e muito, mas muito mais coisas são discutidas nesse curso. Depois você dá uma pausa, dá um print, lê isso. Tá? Eu garanto para você que você vai ver o mercado e ver as coisas com uma diferença enorme e que a sua vida no futuro será 1000 vezes mais fácil do que você imagina. Tá? Com a mudança de paradigma que esse tipo de curso traz, você vai ver como é que sua vida vai mudar. Então, a Vale no diário era isso aí mesmo que a gente falou. Agora vamos então para o semanal. No semanal, o cenário é muito mais tranquilo. Você observa que nós temos aqui um canal de alta, né? Teve aqui um fundo na mesma região, né? Faz o fundo, uma região mais de congestão do que qualquer coisa, rompe essa congestão aqui, né? Aqui em stand-by, tal, rompe a congestão finalmente, desculpa, aqui em cima, tá? Isso aqui era a tal congestão que ele não conseguiu romper, veio romper aqui em cima, faz um candle de leve indecisão junto da média. A ruptura disso aqui em cima dá continuidade em ensejo ao movimento de alta. Como tem aqui um canal traçado lá do diário, aqui pelo semanal não fica muito fácil de traçar, porque não tem dois fundos, né? Então o canal aqui no semanal ele não fica legal assim, né? A gente traça, a gente tem que olhar dessa forma aqui. O movimento é ascendente. Nós tínhamos aqui uma zona de congestão. Essa zona de congestão, uma vez que seja rompida e foi, você projeta ela para cima, tá? Então isto aqui, ó, era uma congestão, certo? Foi rompida. Para falar a verdade, ela foi rompida aqui. Mas aí você projeta isso aqui para projeta isso aqui para cima, assim, ó, deu o alvo dessa congestão aqui de baixo. Tinha uma outra congestão aqui que foi rompida agora essa semana. Então, a movimentação, tirando as linhas de novo, a movimentação é de alta. Observe que não temos aqui pivô propriamente dito, tá? Mas a movimentação de longo prazo era a seguinte: a Vale tem uma congestão gigante nessa região, tá? Gigante, anos. E ela vinha no fundo dessa congestão, tentou ir lá para cima, falhou, voltou, não chegou ao fundo da congestão de novo, mas chegou bastante próximo disso. Tá? E aqui, ó, esse foi o motivo pelo qual muita gente vinha comprando toda essa região, fundo de congestão de longo prazo. Então o pessoal vai comprando, fundo de congestão você quer comprar para levar para o topo da congestão que está lá em cima, em 80 e tantos, 80 e varada, R$ 90, aqui em cima. Tá? Já com o gráfico corrigido é 80 e tantos, antes era 90 e tantos, antes do gráfico ser corrigido. Então, portanto, tem potencial por congestão de você continuar comprando o fundo da congestão, era toda essa região aqui, e levar lá para cima. No gráfico mesmo, assim, mais pertinho,
não tem nenhum outro sinal sem ser o rompimento dessa congestão. Agora está tentando superar a média de 200. A superação disso aqui vai ter efetivamente confirmada a superação da média de 200. É a continuidade desse movimento. O ideal seria fazer um pivô, e aí fazendo um pivô a gente fica mais feliz, ainda que pivôs dentro de congestão não sejam importantes, mas como a congestão é de muito, muito longo prazo, é sempre uma coisinha mais interessante para a gente ver. Operar através de pivô é sempre mais uma felicidade maior para o analista gráfico. Então, se isso aqui romper aqui, tem possibilidade de compra. Se fizer um pivô, melhor ainda, faz uma correção, volta, vai lá, tal, e aí o cara ficaria mais feliz. De qualquer forma, a ideia era comprar em toda essa região aqui para levar lá para cima, graças à congestão que nós temos nesse tamanho todo aí que vocês estão vendo. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Deem uma olhada em carteira de dividendos, deem uma olhada nos nossos livros, os livros estão aqui embaixo. Temos vários outros cursos aqui, tem esse curso. Cara, eu garanto que essas coisas vão mudar muito a vida de vocês. Basta vocês investirem um pouquinho na sua própria educação para mudar o seu futuro. Se vocês não fizerem isso, ninguém vai fazer por vocês. Tá bom? Um abraço, um ótimo restante de fim de semana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.